Olá pessoal, muito bom dia. Como vocês viram, eu já peguei aqui o livro de hoje, que são os Contos Peculiares. Talvez vocês já conheçam As Crianças Peculiares, daquele filme, e dos livros, principalmente dos livros, né? Tem uma série de livros sobre as crianças peculiares, escrito pelo Ransom Riggs. Esse autor aqui, dá uma olhada no nome dele, como é que escreve. Ransom Riggs. E eu acho que esses contos muito divertidos. Quem já leu a série é grande, na verdade nem acabou, acho que está no 5º ou 6º livro que ele está lançando. Os livros são grossos, né, sobre as crianças peculiares. Como o próprio nome já diz, são crianças diferentes, são crianças que têm algum poder diferente, né? Um solta a abelha pela boca, outro tem poder de invisibilidade, a outra tem uma super força. Tem uma garota que voa e precisa estar o tempo inteiro presa no pé, senão ela sai voando pelos ares. Tem um outro que consegue entrar numas fendas, descobrir uma fenda temporal, entrar numa gruta, por exemplo, e sair 30 anos antes, sempre no passado. Então, assim, fora outros mais, né? E tem os vilões, né? Também com poderes esquisitíssimos e tal. Então, gente, a gente vai conhecer aqui os contos peculiares, que na história que eu estava contando, tem o Millard, o nome dele, que é um garoto que é invisível, e é ele que sempre está levando um livro muito grosso, embaixo do braço, para lá e para cá, está sempre com esse livro, carregando para lá e para cá, e ele até é invisível, né? O rapaz é invisível, e esse livro para ele é muito importante, porque é como se fosse o folclore das crianças peculiares. Contam histórias antigas, e lá dentro tem uma série de informações importantes que eles usam durante as aventuras das crianças peculiares, a série toda. Então, esse Contos Peculiares aqui é um apanhado, uma antologia ou uma seleção de histórias desse livro grandão que esse rapaz fica levando para lá e para cá na série, né? Então não seria o livro todo, né? Mas eles falam que seria parte daquele livro lá. Então a gente vai conhecer um pouco da primeira história. Não vai dar pra gente ler tudo de uma vez, numa aula online, senão fica um pouco comprido. Então nós vamos dividir, acho que em 2 aulas, pelo menos. Contos Peculiares. Então você pega lá o livro, né? Aqui atrás do livro tem aqui um chamariz, né? Uma forma de fazer uma propaganda para quem está na livraria, né? Olha o livro lá e quer saber o que é. O menino que virou gafanhoto e fugiu com os gansos. A princesa com língua de cobra à procura de um príncipe com quem se casar. A menina que domava pesadelos e ajudava as pessoas. Essas são apenas algumas das histórias reunidas nesta coletânea pelo estudioso Millard Newlings. Uma criança peculiar cuja característica é a invisibilidade. Passados de geração em geração há séculos, os contos guardam em suas histórias sombriamente divertidas informações valiosas sobre o mundo peculiar. Um livro fascinante para qualquer leitor e um delicioso presente para quem não resiste à magia de boas histórias. Sempre tem atrás, né, uma propagandazinha do livro que está ali, ou uma informação para o leitor ficar com vontade de comprar o livro e levar numa livraria. Quando a gente abre aqui o livro, aí tem uns desenhos legais também, o livro é bem feitinho e tal. E aí olha só, viagens no tempo, mulheres que se transformam em aves, crianças com dons inusitados e monstros à espreita, bem-vindo aos Contos Peculiares, um fascinante mundo novo, pronto para ser descoberto. Esse livro traz 10 contos que apresentam personagens de um mundo antigo e muito diferente de tudo que conhecemos. São contos de fada, de uma época perdida no tempo, um menino que vira gafanhoto e foge com um grupo de gansos, uma princesa com língua de cobra à procura de um príncipe com quem quer se casar, uma menina capaz de domar os pesadelos de outras pessoas, um garoto que podia controlar o mar. Esses são alguns dos personagens dessas narrativas que há séculos povoam o imaginário dos seres peculiares, oferecendo não apenas valiosas lições, mas também pistas para informações secretas de seus esconderijos, localizados em fendas do tempo ao redor do planeta. Quem reuniu essas histórias seculares foi o menino Millard, um devotado estudioso de seus ancestrais e também uma criança com uma habilidade singular, a invisibilidade. E aí viramos a página. Homo sum humani,
nil a ne alenium nuputo. Para a alma lefai que me ensinou a amar histórias. Agora eu não sei o que está escrito em latim aqui não, teria que pesquisar. A apresentação, né? Aí tem o nome dos contos. Vamos começar com a apresentação aqui, ó. O livro que você tem em mãos foi escrito apenas para olhos peculiares. Se você, por acaso, você não pertence à estirpe dos anômalos, em outras palavras, nunca saiu flutuando da cama no meio da noite, porque esqueceu de amarrar a si mesmo ao colchão, se nunca soltou chamas pela palma das mãos, em momentos inoportunos, nem mastigou a comida com a boca que tem na nuca, então, por favor, devolva imediatamente esse exemplar à estante onde o encontrou e o esqueça. Não se preocupe, você não vai perder nada. Tenho certeza de que, caso lesse as histórias deste livro, apenas as acharia estranhas, aflitivas e nem um pouco do seu agrado. Além do mais, elas não são da sua conta. E aí, muito peculiarmente, o editor. Então, fala pra gente não ler. Não, porque nós que somos normais, entre aspas, não temos a peculiaridade, não deveríamos ler esse livro. Aí que dá mais vontade de ler, né? Essa que é a brincadeira de quem fez o livro aí, né? Apresentação. Se você é da classe dos peculiares e se leu até aqui, espero sinceramente que seja, este livro não necessita apresentação. Essas histórias provavelmente foram uma parte muito importante e querida de sua formação. E enquanto crescia, você as leu ou as ouviu serem contadas com tanta frequência que poderia recitar suas preferidas palavra por palavra. Se, entretanto, você está entre aqueles que tiveram a infelicidade de descobrir sua peculiaridade há pouco tempo, ou de crescer em circunstâncias em que não havia literatura peculiar disponível, ofereço-lhe este breve compêndio. Contos Peculiares é uma coletânea de nosso folclore mais estimado, passadas de geração em geração, desde tempos imemoriais. As narrativas são, além de históricas, parte conto de fadas e parte ensinamentos morais, destinadas a jovens peculiares. Procedem de partes diversas do globo, de tradições tanto orais quanto escritas, e passaram por transformações surpreendentes ao longo dos anos. Sobreviveram por todo esse tempo porque são amadas por seus méritos como histórias, mas não apenas por isso. São portadoras de um conhecimento secreto. Codificadas nessas páginas estão as localizações de fendas ocultas, a identidade secreta de certos peculiares importantes e outras informações úteis para a sobrevivência de um peculiar neste mundo hostil. Sei disso por minha própria experiência, é graças aos contos que hoje estou vivo para escrever essas histórias. Eles preservaram não apenas minha vida, mas também a de meus amigos, de nossa querida Embrain. Eu, Miller Newling, sou prova viva da perene utilidade dessas histórias, embora tenham sido escritas muito tempo atrás. Por isso é que me dediquei à sua preservação e disseminação, assumindo a tarefa de organizar e comentar esta edição especial dos contos. Não é de maneira alguma integral e definitiva. A edição que cresci lendo era um calhamaço de 3 volumes, que juntos pesavam mais que minha amiga Browning. Mas contém minhas histórias preferidas e tomei a liberdade de incluir notas com informações históricas e contextualizadas para que peculiares de toda parte possam se beneficiar do meu conhecimento. Também tenho a esperança de que essa edição, por ser mais concisa que as anteriores, se torne uma companheira fácil em suas viagens e aventuras, desse modo se revelando tão útil para você quanto foi para mim. Então, por favor, aproveite esses contos, de preferência diante de um fogo crepitante em uma noite fria, um urxinim roncando a seus pés, mas lembre-se do caráter delicado do seu conteúdo. Se for lê-los em voz alta, coisa que recomendo fortemente que seja para um público de peculiares. Miller Newlings, Fidalgo Escudeiro. Então, são esses os contos. Um urxinim é uma espécie de urso, é um bichão enorme, parece um urso, mas fala, né? Fala, pensa como um ser humano, mas é um ursão, se fosse um ursão grandão lá que aparece também na história das crianças peculiares, nos livros de vez em quando. Contos peculiares. Então vamos começar aí os contos pelo Os Esplêndidos Canibais. Olha que desenho bacana. Os peculiares da aldeia de Swampmook viviam de forma bastante humilde.
Tiravam seu sustento do plantio da terra e, embora não possuíssem objetos de luxo e habitassem casas de estrutura frágil, feitas de junco, eram saudáveis, alegres e não precisavam de muito. Os alimentos cresciam abundantemente nos jardins, os riachos ofereciam água límpida e até as humildes residências davam a sensação de luxo, pois o clima em Swampmook era bastante agradável e os habitantes se dedicavam tanto às suas atividades que, após um longo dia de trabalho na lama, simplesmente se deitavam e adormeciam. A época da colheita era a melhor do ano. Trabalhando sem parar, os habitantes colhiam os melhores lírios do brejo que houvessem crescido nos pântanos, embalavam-nos e os levavam em carroças puxados por burros até o mercado da cidade de Shippingwepet, uma viagem de 5 dias para vender o que conseguissem. Era um trabalho árduo. Ásperos que eram, os lírios do brejo feriam as mãos. Os burros eram mal-humorados e às vezes mordiam. A estrada para o mercado era cheia de buracos e infestada de ladrões. Acidentes graves eram frequentes, como aquele em que o aldeão Pullman, em tamanha exaltação durante o momento da colheita, decepou com uma foice a perna de seu vizinho, o aldeão Hayworth. O vizinho ficou compreensivelmente aborrecido, mas os habitantes de Swampmook eram tão amáveis que logo o ocorrido foi superado. Coitado, perdeu uma perna colhendo o tal do lírio lá. O dinheiro que os aldeões ganhavam no mercado era pouco, mas atendia às suas necessidades e ainda lhes permitia comprar algumas peças de picanha de bode. Em torno dessa iguaria se realizava um festival agitado que durava dias. Naquele mesmo ano, logo após o encerramento do festival, quando os aldeões estavam prestes a retomar o trabalho nos campos, 3 visitantes chegaram à aldeia. Swampmook raramente recebia visitantes, pois não era o tipo de lugar que as pessoas tinham vontade de conhecer e, sem dúvida, nunca tinha recebido visitantes como aqueles. 2 homens e uma dama, vestida dos pés à cabeça com rica seda brocada. Os 3 chegaram em belos cavalos árabes. Embora fossem, obviamente, ricos, pareciam abatidos e balançavam sem forças em suas celas, cravejadas de pedras preciosas. Então eram os visitantes estranhos aí que chegaram em Swampmook. Os habitantes do vilarejo se aproximavam curiosos e maravilhados com as belas roupas e os cavalos dos forasteiros. Tomem cuidado, alertou a aldeã Sally. Eles parecem estar doentes. Estamos em viagem a caminho da costa de Meck, explicou um dos visitantes, que parecia ser o único que ainda tinha forças para falar. Fomos abordados por bandidos há algumas semanas. Conseguimos despistá-los, mas nos perdemos completamente. Desde então estamos andando em círculos à procura da velha estrada romana. Vocês não estão nem perto da estrada romana, disse a aldeã Sally. Nem da costa de Meck, completou o aldeão Pullman. Ah, que distância fica daqui? Perguntou o homem. 6 dias de viagem, respondeu a aldeã Sally. Nunca conseguiremos, concluiu o homem em tom sombrio. Em seguida, a dama de vestido de seda caiu da sela para o chão. Apesar dos temores, os aldeões se comoveram. Resgataram a dama caída e levaram a ela e seus companheiros para a casa mais próxima, onde lhes deram água e os acomodaram em colchões de palha. Uma dúzia de aldeões se reuniu em torno deles, oferecendo ajuda. Abram espaço, ordenou o aldeão Pullman. Eles estão exaustos, precisam descansar. Não, eles precisam de um médico, disse a aldeã Sally. Não estamos doentes, disse o homem. Estamos com fome. Nossos mantimentos acabaram. Não comemos nada há uma semana. A aldeã Sally se perguntou por que pessoas tão ricas não tinham simplesmente comprado comida de outros viajantes que encontrassem pela estrada, mas pela educação não se pronunciou sobre o assunto. Ela mandou alguns garotos da aldeia irem buscar tigelas de sopa de lírio do brejo, pão de painço, o pouco que sobrara da picanha de bode do festival, mas os visitantes recusaram. Não quero parecer rude, mas não podemos comer isso. Sei que é uma oferta humilde, é que os senhores provavelmente estão acostumados a banquetes dignos de um rei, mas é tudo o que temos, respondeu a aldeã Sally. Não é isso. Grãos, vegetais, carne de animais, nosso corpo simplesmente não consegue digerir tais alimentos. Se nos obrigarmos a comer, só ficaremos mais fracos. Os aldeões não compreenderam. Se não podem comer grãos, vegetais, nem carne de animais, que os senhores podem comer? Indagou o aldeão Pullman. Pessoas, respondeu o homem. Todos que estavam ali deram um passo para trás.
Estão dizendo que são canibais? Perguntou o aldeão Hayworth. Por natureza e não por escolha, retrucou o homem. Mas sim. O homem prosseguiu explicando que eram canibais civilizados, que nunca matavam inocentes. Eles, assim como outros da mesma espécie, haviam feito um acordo com o rei, garantindo que jamais comeriam pessoas à força. Em troca, tinham autorização para comprar a um custo altíssimo membros amputados de vítimas de acidentes e o corpo de criminosos enforcados. Sua dieta era formada apenas por esses itens. Eles agora estavam a caminho da costa de Mekh, porque era o lugar na Grã-Bretanha que ostentava tanto o índice mais alto de acidentes, quanto o maior número de mortes por enforcamentos. Por isso, a comida lá, apesar de não propriamente farta, de certa maneira, abundante. Embora os canibais daquela época fossem ricos, quase sempre passavam fome. Respeitando a lei, estavam condenados a levar uma vida em constante subnutrição. E aqueles canibais que tinham chegado a Sampmuk, já famintos e muitos dias de distância de Mekh, estavam provavelmente condenados à morte. Fosse qualquer outro vilarejo de peculiares ou não, os habitantes teriam, depois de ouvir tudo isso, apenas dado de ombros e deixado os canibais morrerem de fome. No entanto, os aldeões eram compassivos, quase assim, em excesso. Até por isso, ninguém se surpreendeu quando o aldeão Hayworth deu um passo à frente e disse: por acaso, eu perdi minha perna em um acidente alguns dias atrás. Eu a joguei no pântano, mas tenho certeza de que consigo encontrá-la. Se as enguias ainda não a tiverem comido, né? Os olhos dos canibais brilharam. O senhor faria isso? Disse a mulher canibal, jogando para trás a mecha de cabelo que caía sobre as faces esqueléticas. É um pouco estranho, respondeu o aldeão Hayworth, mas não podemos simplesmente deixar os senhores morrerem. Os outros aldeões concordaram. Assim, Hayworth foi mancando até o pântano, onde encontrou a perna. Ele espantou as enguias que a mordiscavam e a levou em uma travessa para os canibais. Um dos homens ofereceu ao aldeão uma bolsa de moedas. O que é isso? Perguntou Hayworth. Pagamento? A mesma quantia que o rei nos cobra, explicou o canibal. Não posso aceitar isso, disse Hayworth. Tentou devolver o dinheiro. Mas o canibal levou a mão às costas, sorrindo. É o justo a se fazer. O senhor salvou nossa vida. Os aldeões deram as costas educadamente quando os canibais começaram a comer. O aldeão Hayworth abriu a bolsa de moedas, olhou em seu interior e ficou pálido. Era a maior quantia de dinheiro que já vira. Os canibais passaram os dias seguintes se alimentando e recuperando as forças. Quando finalmente se sentiram prontos para partir outra vez para a costa de Mekh, dessa vez com instruções claras, todos os aldeões de Sampmuk se reuniram para a despedida. Os canibais então viram o aldeão Hayworth caminhando sem ajuda de muletas. Eu não entendo, disse um dos canibais atônitos. Achei que tivéssemos comido sua perna. Comeram sim, mas se os peculiares de Sampmuk perdem um membro, ela torna a crescer, explicou Hayworth. O rosto do canibal assumiu uma expressão engraçada. Ele pareceu prestes a dizer mais alguma coisa, porém desistiu. Por fim montou no cavalo e foi embora junto com os outros. Então, paramos por aqui na página 29. E aí na próxima semana veremos o que vai acontecer com esses aldeões e com esses canibais. Uns canibais por natureza. Outros, quando perdem membros, os membros crescem. O que será que está por vir, hein? Veremos. Grande abraço, saúde para todas e todos aí.